Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as obras do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli. E hoje, do livro Para Ser Feliz, nós vamos trabalhar o capítulo 46, que se chama Fiapo de Voz. Fiapo de voz. Vocês vão ver que hora que esse título vai aparecer aqui no nosso texto. Aquieta-te interiormente. Aquieta-te interiormente. Ou seja, a primeira colocação dele, acalma o teu coração, fecha a tua boca, aquieta-te interiormente. Se não sabes que rumo tomar, que caminho seguir, ouve a tua voz interior. Ora, se ele está colocando para nós, ouve a tua voz interior, ele já está dizendo aqui, temos uma voz interior. Aqui ele está afirmando, ouve a tua voz interior. Isso aqui é um processo afirmativo. Então, olha o que ele diz. Pode ser que ela se te demore um pouco a manifestar. Ou, o mais provável, que te demores mais em lhe registrar os corretos alvitres. Olha, pode ser que a voz interior, ela se demore um pouco. Pode ser. Mas ela existe. E é isso que ele dá segurança para a gente. Agora, ele, no mesmo parágrafo, ele coloca para nós assim, ou que a gente demore a registrar esses alvitres, ou seja, que a gente demore a registrar esses conselhos. Mas a voz interior existe. Ela existe, gente. Vocês vão entender por que a voz interior existe. Olha bem, a tua decisão de hoje pode não ser a de amanhã. Se a tua decisão de hoje pode não ser a de amanhã, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma decisão interna que a gente está pronto para tomar. Ou seja, ele está falando da decisão da consciência. Então, se ele fala voz interior, ele está falando do nosso discernimento. A tua decisão de hoje pode não ser a de amanhã. Olha a observação que Paulo traz para a gente no primeiro capítulo aos Coríntios, lá na primeira carta, aliás, no capítulo 6, no versículo 12, quando ele disse para nós, tudo me é lícito, tudo me é lícito. Esse termo, tudo, é tudo mesmo, tudo me é lícito. Tudo a gente pode fazer, tudo a gente pode fazer. Qualquer coisa a gente pode fazer. Se qualquer coisa eu posso fazer, no próprio versículo, veja, nós já seremos atentados pela questão da consciência, a tua decisão de hoje pode não ser a de amanhã. Tudo eu posso fazer. Quando? Hoje. No momento que eu quero, eu posso fazer tudo. Mas amanhã eu posso questionar o que eu fiz. Sabe por quê? Por causa da minha consciência. Tudo me é lícito, tudo me é livre, tudo eu posso. Mas o próprio Paulo coloca o que para nós? Nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo é conveniente que eu faça. Nem tudo é conveniente que eu faça. Neste momento, ele pede para que a gente aguarde a decisão interna. Nem sempre te sentirás pressionado para tomar decisões que não te conceda o mínimo de tempo para ponderar. Nem sempre a gente é aconselhado a tomar decisões de imediato. Nem sempre. Então, olha, a gente parar para pensar, a gente parar para refletir, não tem problema nenhum. Se você estivesse num bloco, porque olha, às vezes o médico, naquele momento, ele está no bloco cirúrgico, o paciente está aberto ali na cama. Olha, ele tem que tomar uma decisão naquela hora. Ele não pode deixar o paciente aberto, ir lá, pensar, vou consultar um livro. Ele tem que tomar uma decisão naquela hora. Não é o nosso caso. Eu não estou dizendo que nós somos historiadores, onde a gente está avaliando o passado.
Mas, necessariamente, nós somos pessoas que estamos avaliando o contexto presente. Se eu estou avaliando o contexto presente, eu demando de um tempo para pensar, eu demando de um tempo para decidir. Tudo eu posso fazer, mas será que me é permitido fazer tudo naquela hora, naquele momento? No dia seguinte, eu posso reavaliar. Quero dar um exemplo para vocês. Vocês vão lembrar daquele período que é da minha geração e de muitos que estão me ouvindo, a gente escrevia cartas. Hoje, a gente recebe as mensagens pelo celular e já sente uma necessidade compulsiva de responder imediatamente. A primeira colocação que eu faço é responder o quê? Inúmeras vezes não tem nada sendo perguntado. Não precisa ter pressa não, gente. Às vezes a pessoa te passa informações, mensagens, cartazes, divulgação, um texto, uma conversa, diálogo de terceiro, mas não te perguntou nada. Se não te perguntou, você leu, vida que segue. Você leu, se for importante, você reflete. Se não for importante, você apaga. Para de encher a sua caixa postal com besteiras. Para. Você apaga. Aí tem gente que vai te questionar, tem gente que me pergunta, ô Emerson, você não responde nada? Eu falei, você não perguntou nada? Porque quando não pergunta, eu não respondo. Às vezes me manda mensagem, manda isso, manda aquilo, manda... Aí já me perguntaram assim, Emerson, qual que é a sua função no grupo? Eu coloco assim, silenciar o grupo. Os grupos estão falando absolutamente tudo. Estão conversando de tudo, opinando sobre tudo. Olha, é lógico que, graças ao bom Deus, nós temos o perfil do raciocínio e a gente tem condições de opinar. É bacana a gente saber que a gente é livre para opinar o que a gente quiser. A gente pode opinar sobre coisas que a gente conhece, a gente pode, inclusive, opinar sobre coisas que a gente não conhece. Podemos? E isso é bom? É bom. Por quê? Porque isso dá a condição da gente escutar de alguém que conheça algo que a gente pode avaliar o nosso posicionamento. E avaliando o nosso posicionamento, a gente muda de postura. E isso é ótimo, sinal de humildade. Isso é ótimo. A gente opinar em cima do que a gente conhece e, mais ainda, em cima do que a gente não conhece, dando abertura para que o outro opine em cima do nosso desconhecimento. Mas, hoje, isso é em função das redes sociais. Antigamente, na época das cartas, alguém escrevia para você, mandava uma carta lá indignado, agressivo, insatisfeito, entristecido com um determinado posicionamento seu, e você ia responder para ele. Se você fosse responder de forma agressiva, de forma enfadonha, de forma incisiva, de qualquer forma você teria que escrever. E aí você recebeu aquela carta de manhã e falou assim, hoje à noite isso não fica sem resposta. E aí, à noite, quando você vai escrever, tudo aquilo que você sentiu de manhã, metade já estava modificado. E aí você já estava cansado, você falava assim, olha, quer saber? Amanhã eu vou escrever. Aí você já levanta, outra parte já tinha mudado a maneira de responder. Como você não teve tempo de ir no correio, na hora que você foi, já no finalzinho do dia, você resolveu reler aquilo que você escreveu. Já mudou quase tudo da indignação inicial. Ô, gente, olha, sabe por quê? Porque a gente escutou, tivemos tempo de escutar a voz interior. Tivemos tempo de escutar, aí a gente tem tempo de refazer o contexto, de refazer o conceito, de colocar de forma mais apaziguada aquilo que a gente poderia estar colocando de forma agressiva. Então, peraí, que eu quero voltar neste parágrafo. Nem sempre te sentirás pressionado para tomar decisões que não te concedam o mínimo de tempo para ponderar. Então, olha, demanda tempo, reflete, para de ser imediatista, inclusive no contexto que te desagrada. Te chamou disso ou te chamou daquilo? Escuta, avalia. Não precisa te responder de forma agressiva a uma provável agressão que você tenha recebido. Mas avalia. Se aquela agressão, se o outro não tiver razão, você não precisa nem te responder. Não diminua o seu padrão vibratório. Não faça isso.
Se porventura ele tiver razão na agressão que ele fez, refaça o teu posicionamento, refaça. De repente ele está colocando de forma dura, mas ele está colocando verdades. E olha o que ele coloca: quem ora com sinceridade pedindo inspiração para acertar, nunca fica sem resposta. Quando ele fala em orar com sinceridade pedindo inspiração, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A fala de Paulo já é para nós uma reflexão. Ele pede para a gente orar e aguardar de forma sincera aquilo que está chegando para nós. Aguarda, porque a resposta vai chegar no teu estado íntimo. A resposta vai chegar, então faça esse movimento. Mas ele fala, ora com sinceridade, pedindo inspiração. Aí eu quero trazer uma colocação da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles fala para nós assim: ora e medita. Ora e medita. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Mas o que é meditar? O que é meditar? Dê tempo para o seu coração para valorizar as coisas que a divindade coloca em teu auxílio. Dê tempo para avaliar o que a natureza está te apresentando. É muito interessante que nós temos um escritor, professor israelita, que ele se chama Yuval Harari. Aliás, o nome dele é Yuval Noah Harari. Vocês estão acompanhando o nome aqui no vídeo? Yuval Noah Harari, no livro 21 lições para o século 21, esse é o último livro desta série, esse é o terceiro. Ele tem uma série que se chama, o primeiro livro dele se chama Sapiens. O Sapiens, ele vai construindo a nossa história, é muito rico de conteúdo, e ele vai construindo a nossa história. E o Yuval Noah Harari, ele é professor israelita, ele nasceu, se eu não me engano, em 1976. Ele está vivo, convivendo conosco aqui. O segundo livro se chama Homo Deus. E aí ele já fala dos projetos de futuro, ele fala de perspectivas, ele fala daquilo que a gente estuda em casa mental, falando aqui na doutrina espírita, ele fala da superconsciência. Outro livro que aborda as perspectivas futuras, o 21 lições para o século 21, ele fala das situações presentes. E ali ele coloca de forma muito rica quando ele aprendeu a meditar. Olha, ele está com um pouco mais de 40 anos. Quando ele aprendeu a meditar, hoje ele não abre mão das tarefas dele sem antes, ele não se envolve com as tarefas dele sem antes ele fazer o exercício de meditação. Mas veja, ele faz meditação diária de 2 horas. Ô, gente, nós estamos com dificuldade, vamos fazer um exercício? A gente está com dificuldade de meditar 10, 15 minutos todos os dias. Eu vou dizer todos os dias que eu estou sendo muito otimista. Imaginem vocês se a gente der conta de meditar 15 minutos por semana. A gente valorizar aquilo que Deus tem oferecido para nós. 15 minutos por semana. Já pensou a gente der conta de fazer isso diariamente? Não se preocupar com o celular, não se preocupar com uma pessoa que está te chamando, não se preocupar com o horário, não se preocupar com a vestimenta, não se preocupar com o trabalho, não se preocupar com as coisas. 15 minutos. Em valorizar a natureza, em escutar uma música, fechar os teus olhos e permitir que o seu pensamento ecoe o cosmos, permitir que o seu pensamento vá para além daquele ambiente que a gente está vivendo. Ora, e aí entra a colocação da Joana de Ângeles. Ora e medita. Entra a colocação do irmão José. Ora com sinceridade. Quem ora com sinceridade, pedindo inspiração para acertar, nunca fica sem respostas. Nunca fica sem resposta. Então, se nós dermos conta de atender, eu estou citando um trechinho que
o Noah Harari coloca para nós no seu livro 21 lições para o século 21. E aí olha o irmão José trazendo, caso te desaprove, o alto sempre encontrará uma maneira de te dizer não, ou pelo menos cautela, caso te desaprove. Olha, o nosso tema é fiapo de voz. Nós estamos falando da voz interior. Caso lá no fundo você esteja em dúvida se é para atender ou não aquela demanda, caso te desaprove, se o alto não concordar com aquele caminho que a gente está fazendo, se ele não concordar com aquela escolha que nós estamos envolvidos, se o alto não concordar com aquele pequeno movimento, o alto vai encontrar uma maneira de nos dizer cautela, de nos dizer cuidado, de nos dizer não faça. Ele vai encontrar uma maneira, vai chegar para nós uma informação. Verifica no âmago de ti mesmo o que a consciência te diz. Lembra o que eu estava trazendo para vocês? Se Paulo coloca para nós tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ora, é um exercício da consciência. Se tudo me é lícito e nem tudo me convém, escuta o que a consciência te diz. Porque a gente pode literalmente fazer tudo, mas não convém que tudo a gente faça. Até porque esse movimento de autoavaliação, no próprio versículo, Paulo coloca que é importante que a gente se submeta a esse exercício consciencial. E aí ele diz assim, para que ouças, aliás, verifica no âmago de ti mesmo o que a consciência te diz, porque ela jamais se omite, a consciência não se omite. Se ela não se omite de informar, voltemos no parágrafo anterior, quando a gente fez referência a Yuval Noah Harari. Escuta no movimento de meditação a voz que chega até você. Escuta. Olha, se Noah Harari coloca para nós como professor de história israelita, se ele coloca isso que é para nós atentarmos, ele está pedindo que a gente se envolva com a voz da consciência. A mesma colocação, de outra maneira, como irmão José coloca para a gente. Em respeito ao teu livre-arbítrio, olha, costuma manifestar-se com discrição a espiritualidade. Em respeito ao teu livre-arbítrio. A espiritualidade não vai te impedir de fazer aquele caminho, mas ele vai te sabendo, se a gente está na dúvida, ele pede que a gente escute com calma. Antes de começar o trajeto daquele caminho, ele pede que a gente tenha cautela. Ele pede que a gente não trilhe aquele caminho. Ele vai mostrando estratégias pela voz da consciência. Então imagina, ou a gente vai decidir, ou a gente faz ou a gente não faz. Ou a gente segue aquela estrada ou a gente não segue. Para que ouças a tua voz interior com nitidez, necessário que te aprofundes um pouco mais no desejo de escutar esta voz. Para que a gente escute, é necessário que a gente se aprofunde nesse movimento. Mesmo que em certos assuntos desconfies que ela haverá de te contrariar. Tem hora que a gente não quer escutar a voz interior porque a gente está doido para fazer aquilo que a gente não deveria. A gente está doido para fazer. Aí, como a gente está doido para fazer aquilo que não deveríamos fazer, aí a voz interior vem. Olha, gente, no nosso movimento evolutivo, é provável ao longo das encarnações que a gente vem escutando essa voz interior há séculos. Por isso que a gente está aqui até hoje. Ah, mas é porque está escutando a voz interior? Não, é porque a gente foi desprezando, escanteando a voz interior. A gente vem escutando. Por quê? No início ele não colocou que essa voz interior é a voz da divindade, utilizando a nossa consciência para que a gente se atente? E aí veja o último parágrafo. Quem alega não ouvir a voz da consciência, simplesmente não quer escutá-la. Ou já fê-la
emudecer-se. Ou a gente já fez com que essa voz se silenciasse dentro de nós. Tantas vezes a gente já fez essa voz emudecer-se, tantas vezes que hoje ela não passa de um fiapo de voz. Entenderam por que o texto se chama fiapo de voz? Tem hora que a gente já não quer escutar mesmo, a gente quer agir de conformidade com o nosso desejo, não de conformidade com a nossa consciência. Aí a gente fica só na primeira frase de Paulo, tudo me é lícito, esquece o resto, tudo me é lícito. E aí, se Paulo coloca nem tudo me convém, ele está colocando que é para a gente escutar a voz da consciência. Mas eu fico só com a primeira parte, tudo me é lícito, a voz da consciência. É o que ele chama no texto de fiapo de voz. Ele começa o texto, capítulo 46, fiapo de voz, e ele termina falando no fiapo de voz. As 3 últimas palavrinhas do texto. Atentemo-nos. Se nós estamos aqui há séculos, é porque a divindade vem falando conosco há séculos e a gente continua envolvido com os fiapos de vozes que vão aparecendo dentro da gente e a gente não a escuta porque queremos atender os nossos desejos improfícuos. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Espero que esteja valendo essas nossas reflexões. Se atentem para as orientações. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos e fiquem com Deus.